Hoje eu quero falar um pouco da importância do cinema na minha vida. Essa que vocês acabaram de ver é a minha mãe, e foi graças a ela que eu tive meu primeiro contato com o cinema. Eu comecei a gostar de cinema desde cedo, quando a minha mãe me levava ao cinema para ver alguns filmes de infância mesmo. Better be Gryffindor! E depois que eu cresci mais um pouco, lá pelos 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro contato mesmo, que eu lembro, que o cinema realmente virou alguma coisa em mim. E foi com Blue Valentine que isso aconteceu. Naquela época, eu tava tendo um relacionamento. Ao assistir esse filme, eu vi no computador mesmo, eu nem vi no cinema, infelizmente. Eu lembro de ter tido uma conexão muito forte com ele, e tem muito a ver com aquele momento que eu tava passando. E além disso, é porque o filme também, ele ia na contramão de qualquer filme de romance que eu já tinha visto até então. E tudo bem, eu não tinha muita bagagem pra poder comparar, mas eu já tinha visto alguns, e ele foi o primeiro que realmente mudou meu olhar, me apresentou uma visão muito mais realista do que é ter um relacionamento. E não que eu soubesse naquela época o que era ter um relacionamento, mas depois que eu terminei de ver ele, eu senti que eu tinha visto uma coisa muito profunda e verdadeira, tá ligado? Só pra contar um pouquinho sobre o filme, ele basicamente ele mostra como que um relacionamento se deteriora ao longo do tempo, ao mesmo tempo que ele mostra como que é o início dele. Então tem um paralelo aí muito foda, mano, que me pegou muito, e eu já revi ele várias vezes ao longo desse tempo. Inclusive faz tempo que eu não vejo ele. Ele não vai te apresentar aquele final feliz que a maioria dos filmes de romance costumam fazer. E depois disso, que eu lembro que foi essa virada de chave, eu lembro que eu comecei a cada vez mais ir atrás de filmes que me fizessem sentir a mesma coisa que eu senti vendo Blue Valentine. E eu comecei a ir atrás, eu acabei descobrindo nessa mesma época diretores e filmes que mexiam comigo de formas parecidas, como, falando agora dos diretores, David Lynch, Christopher Nolan, Nicholas Winding Refn, Tarantino, óbvio, né? E vários outros. Tá, mas o que mais que o cinema proporciona além de sensações? Olha, eu acredito muito no poder do cinema como uma ferramenta de transformação. É através do cinema que histórias são contadas, histórias que nos ensinam sobre amor, sobre amadurecimento, política e todas as consequências e como isso está inserido na nossa sociedade, até histórias mais abstratas e de pura expressão, como os filmes dos diretores David Lynch, que eu já falei, Michael Snow, Kenneth Anger e vários outros que eu não consigo lembrar agora. Mano, as sensações que filmes como Mad Max, Mother, Brief Encounter, Whatever Happened to Baby Jane, Blade Runner, os dois, As Boas Maneiras, Koyaanisqatsi, tantos outros me proporcionam, é difícil de encontrar em qualquer outra arte, mano. Existe uma cena em Café com Canela, que é um dos filmes nacionais assim, que eu mais gosto e acho incrível, que é a personagem principal, que ela fala assim, e resume bem o que é o cinema pra mim. Isso eu sei, dona Margarida, não sou tabaréu, não. Eu tô perguntando como você se sente no cinema. Como eu me sinto. Quando a gente entra naquela salona, sente logo um cheiro diferente, mais ou menos familiar, mais ou menos aconchegante, perturbador. Dá um friozinho na barriga. Dá um pouco de insegurança também, porque mesmo você sabendo que você está numa sala cheia de gente, você se sente completamente sozinha diante da tela. É como se cortasse a ligação que você tem com a segurança das coisas e lhe jogassem para mergulhar de cabeça numa experiência que você nem sabe onde vai dar. É no escuro,
diante daquela imagem dominada pelo som, que você consegue ficar finalmente diante de si e escutar tudo aquilo que você nunca teve coragem de falar para si mesma. E é nessa hora que você se encontra e se perde de uma vez por todas, sem máscara, sem fantasia, mesmo que seja só por alguns minutos. Quando o filme acaba, as luzes acendem, tudo fica diferente, vazio. Aquele que sentou na poltrona nunca mais vai levantar. E aquele que levanta é novo, é outro. É isso. Cinema, para mim, é isso. E isso é bom, dona Margarida. Oxe. E esse foi um dos motivos de ter escolhido ser filmmaker. E eu tô contando aqui essas coisas um pouco pra falar mesmo sobre o que eu acredito, um pouquinho do que eu sou, né? Por que eu escolhi ser filmmaker. Enfim, cada um tem o seu background, tem o seu passado e tem os seus motivos pra escolher ser filmmaker ou qualquer outra profissão, qualquer outro ramo artístico, mas eu acho importante a gente falar o porquê que a gente escolheu, e esse é um dos meus motivos. E eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria muito de saber qual que é a sua relação com o cinema. Me deixa aí nos comentários, deixa um like também se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e é isso. Obrigado por assistir até aqui, é nóis. Sabe, quando eu era criança, eu ficava me perguntando, será que da mesma forma que a gente consegue ver os artistas lá na tela, eles também conseguem ver a gente?